são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar. A família unida em uma só voz, a Deus vamos adorar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar. A família unida em uma só voz, a Deus vamos adorar. Se dois ou três Boa tarde, boa tarde, boa tarde pra você. Boa tarde, como é bom aqui te ter. Esse é um momento muito especial e com a família unida vai ser mais legal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde pra você. Boa tarde, como é bom aqui te ter. Boa tarde! Boa tarde, criança! Boa tarde, família, boa tarde, amigos, boa tarde pra todo É mundo! muito bom ter vocês aqui novamente. Aqui no dia do Senhor! mais uma EBD que está começando online, aqui nós da nossa casa e você da sua casa. É muito bom. Ó, hoje a minha voz não tá legal, então vocês vão ter que ajudar a tia Zizi. Me ajuda, viu? Cantar com ela bem forte, viu? Porque eu não vou poder cantar com vocês. Mas eu sei, tenho certeza que vocês vão ajudar a tia Zizi, viu? Vamos orar, tia Zizi, para começar nossa tarde com a bênção do Senhor. Pedir que Ele abençoe cada criança, cada família, que nos dê um dia do Senhor abençoado e momentos muito bons na presença dEle. Vamos lá, vamos fechar o nosso tampinho. Senhor, muito obrigado por este dia, pelo dia do Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Por mais uma vez podermos adorar o teu nome. Obrigado, Senhor, e te pedimos a bênção para que venha estar conosco neste dia e para que possamos te louvar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Nós temos aprendido que Jesus é o único que pode realmente nos salvar. E Ele tem um amor enorme por nós. Ele levou um castigo, o meu, o seu, de cada criança que se arrepender de coração. Jesus gosta tanto, tanto, tanto de mim, tia Zizi. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Eu sei que Ele gosta de mim, de mim. A Bíblia diz: Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Que veio nascer em Belém pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Que veio morrer numa cruz pra me salvar. Jesus gosta tanto de mim, de mim, de mim, de mim, sem fim. Que quer vir em meu coração morar, meu Salvador. Amém. Foi por mim, foi por você que Jesus morreu na cruz. Por mim na cruz Jesus morreu, os meus pecados me livrou. Por isso sempre cantarei, quanto Ele me amou. Porque morreu por mim, me libertou-me assim. Eu olho a minha vida, porque morreu por mim. Por mim na cruz Jesus morreu, os meus pecados me livrou. Por isso sempre cantarei, quanto Ele me amou. Porque morreu por mim, me libertou assim. Eu dou-lhe a minha vida, porque morreu por mim. Porque morreu? Porque morreu por mim. Amém. Tia Zizi, eu tô tão feliz que as crianças estão decorando o versículo tão bem.
cada semana elas decoram mais rápido e falam tão direitinho. Elas estão até decorando do jeito que a gente está ensinando. Falam o capítulo, o versículo, onde está o livro da Bíblia, no início e no final, diz assim. Legal. Bem certinho. Estão falando as palavras iguais estão na Bíblia. Vamos até lançar um desafio diferente essa semana? Bora? Bora. No final a gente vai contar, certo? Ai, mas eu quero começar de um jeito diferente hoje. O versículo de hoje fala sobre amor. Será hoje amor alguém? Tia Zizi? Sim, chamou. Ai, eu gosto muito das pessoas. Eu amo, sabe? Eu amo meus sobrinhos. Tá me ouvindo, Tiaguito? Tá me ouvindo, Gabriel? Tiaguito, eu chego com ele e falo bem assim: te amo, Tiaguito. Aí ele fica bem grandão. Ai, eu amo quando ele diz de volta: também te amo. Ai, eu amo meus sobrinhos. O Gabriel ainda não sabe falar, por isso que eu falo com ele assim. Mas eu não quero que nada de ruim aconteça com ele, porque eu amo muito, muito eles. Assim como eu não quero que nada de ruim aconteça com nenhum de vocês, com você, tia Zizi, com a minha mãe. Eu amo muito mais ainda a minha mãe. Mas sabe, tem uma história na Bíblia que fala de amor. Muitas histórias na Bíblia falam de amor, mas tem uma que fala de um amor muito grande. Um amor que não tem altura que meça, não tem largura, não tem nada que a gente consiga medir. E esse amor é tão grande, que essa pessoa, diz assim, ela deu pra morrer por outra, o filho dela. Acredita, diz assim. E ela deu por alguém que não gostava dela. É estranho, né? Ela devia gostar muito dessa pessoa. Com certeza. Sabe quem é, Jesus? Deus. E ele fez isso por mim e por você. Deus nos dá o maior presente, a salvação. Sabe por quê? Porque nós nascemos, sabe como? Vocês lembram? Nós nascemos como? Escravos do pecado. E Deus estava afastado de nós, porque Ele não consegue ficar perto do pecado, porque Ele é perfeito. Porque nós estamos afastados de Deus. Mas Ele tinha uma solução para isso, né? Ele mandou quem para nos libertar? Quem diz assim? O seu filho, Jesus. Ele é o único que tem o quê? A chave. A chave. A chave para nos libertar. Por quê? Porque Ele morreu na cruz e com o seu sangue Ele pode nos salvar e abrir o cadeado que está nos prendendo com esse mal tão grande, né, Tia Zizi? Abre pra gente, Tia Zizi. Abro sim. Só Jesus, com seu sangue, pode nos libertar desse mal. Sabe? Jesus contou uma história em João 3. Vamos lá abrir? João 3. João fica no Novo Testamento. Primeiro vem Mateus, Marcos, Lucas, João. Então é o quarto livro do Novo Testamento. João capítulo 3. 3 é o número grande, né, Tia Zizi? Isso mesmo. João 3 fala sobre Nicodemos. Nicodemos foi até Jesus para saber como ele poderia ser salvo. Mas Nicodemos não era qualquer homem. Nicodemos sabia muito da palavra de Deus. Ele conhecia tudo que existia naquela época sobre a palavra de Deus. Mas ele não sabia o mais importante. Ele não sabia como realmente ele podia ser salvo. Ele não sabia que Jesus era quem podia salvar. Mas ele foi até ele perguntar. Foi assim, depois de uma longa conversa,
que Jesus disse em João 3:16. 16. João 3:16. Vamos ler com a tia Laura e com a tia Zizi? João 3:16. Muita gente já conhece esse texto, não é? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Nossa, Jesus disse para Nicodemos que ele poderia ser salvo. Por que ele poderia ser salvo? Porque Deus tinha o que dizer? Deus tinha o maior presente para ele. Ele tinha o maior presente para Nicodemos, tinha o maior presente para mim. E ele tem o maior presente para você, a salvação. E a salvação só pode ser por Jesus. Jesus, o único Filho de Deus, Deus deu seu Filho. Deus deu seu Filho o quê? Único. Unigênito significa o quê? Único Filho. Para que todo mundo que crê, que acreditar que Jesus é o Senhor, o Salvador, não pereça, não morra para sempre no inferno. Não, que tenha vida eterna, que more com Jesus onde? No céu, no melhor lugar que existe. É esse o maior presente que Deus pode nos dar. Vamos mostrar para eles o versículo que a gente trouxe para eles diferente hoje? Sim. Bora? Qual é o versículo? Vamos lá. João 3:16. Porque Deus amou ao quê? Ao mundo. O mundo é quem? Pessoas. Eu, a tia Zizi, vocês. Mas ele amou o mundo o quê? De tal maneira. Ele mandou o quê? O seu Filho, Jesus. Para quê? Para que todo aquele que nele crer, acreditar, confiar, orar, confessar todos os seus pecados, se arrepender de coração. Por que, tia Zizi? Não pereça, mas tenha a vida eterna. More onde? No céu. Onde que tá, tia Zizi? João 3:16. Bora lá de novo, tia Zizi. Agora você que mostra. João 3:16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Eu acho, Zizi, que quase todo mundo já conhece esse texto. Quem não conhece todo, vai aprender as palavras bem certinhas. Mas a gente tem um desafio para eles. Sabe qual é? Vou mostrar aqui para eles. Vamos lá. João 3:16. E aí, 17 e 18. Eu acho que eles vão decorar também. Também acho. Eu acho que os maiores vão decorar assim, ó, rapidinho. E eu quero saber quem é que vai decorar. 16, 17 e 18. Vamos ler com eles rapidinho? João 3:16 a 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16 a 18. Desafio lançado! Já dizia, nós aprendemos que Deus nos dá o quê? O maior de todos os presentes. O quê? A salvação. Porque Ele nos deu o quê? Seu Filho, Jesus, para morrer na cruz por nossos pecados, não foi? Então, o amor do meu Deus é grande, tão grande. Ai, é muito grande. Então, eu quero estar perto de Deus. Perto de Deus eu quero andar. E Deus é muito bom para mim. Vamos lá cantar assim. Vamos lá. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Deus é bom? Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Deus é bom pra mim? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Com Ele eu vou sempre sou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Com Ele eu vou sempre sou. Deus é bom pra mim. Agora bem devagarzinho. Bora, Shalom. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Com Ele eu vou seguro estou. Deus é bom pra mim. Eu acho que todo mundo aqui já se machucou alguma vez. Até a senhora, né, tia Francisca? Com certeza. Já se ralou, já caiu, já bateu a testa, que dói, né? Machuca. Aí papai e mamãe vão lá dar um beijinho. Ai, dá uma aliviada, né? Já se machucou, tia Cici? Sim. Também, né? Já levaram uma peninha assim? Eu já levei várias. Mas eu mereci, levei. Ai, mas vocês já se espetaram com espinho? Já. Eu já. Agora vocês já imaginaram ter uma coroa cheia de espinhos, todinha rodeada, colocaram na cabeça de vocês, ficar um tempão, e vocês não terem feito nada pra levar essa coroa de espinhos, e ainda por cima se machucarem vocês por nada assim, não terem feito nada. O que a senhora acha, tia Francisca? É legal isso? Não, de jeito nenhum. Tia Francisca, já aconteceu isso há muito tempo atrás com uma pessoa que nunca na vida tinha feito mal a ninguém, só fazia o bem. A gente começou a ouvir essa história semana passada. Jesus tinha homens que tinham muita inveja dele. E aí, um homem traiu ele. Quem foi, tia Francisca? Judas Iscariotes traiu Jesus. E aí eles prenderam, não foi, tia Francisca? Levaram Conta, Jesus preso. pra gente, tia Francisca, o que aconteceu? Eu vou contar essa história, a continuação, na verdade, da história que foi contada semana passada. Essa história está relatada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus foi levado preso pelos anciãos, pelos sacerdotes. Eles formaram um grupo com os soldados e levaram Jesus até a casa do sumo sacerdote chamado Anás. Ele chegou lá, foi levado para um lugar reservado e tinha alguém que estava observando de longe. Sabe quem era? Pedro. Pedro
assim como os outros discípulos, todos abandonaram o Senhor. Mas Pedro seguiu Jesus de longe e se aproximou até o pátio onde ficavam os servos. E ele se aproximou, eles tinham preparado um fogo para se aquentar e Pedro se aproximou deles. Naquele momento, uma criada disse assim para ele: você não estava com aquele homem que foi preso? Com aquele Jesus que tinha sido preso? Ele disse: eu? Não, você está confundindo, não, eu não estava com esse homem. E logo depois, outra pessoa chegou e disse: você parece muito com os discípulos daquele homem que foi preso. E na mesma hora Pedro disse: não, eu de forma nenhuma nem sei quem é esse homem. Uma hora depois do que tinha acontecido, de ele ter sido questionado se ele estava com Jesus, disseram: certamente, porque a história já tinha corrido entre os serventes que estavam ali no pátio, enquanto Jesus estava reservado, preso num lugar. E disseram: certamente esse homem ele fala igual um galileu. E aí Pedro começou a praguejar e dizer: de forma nenhuma, nunca ouvi esse homem, não sei quem é ele. E jurando, dizendo que não conhecia, o galo cantou. E na hora que Pedro acabou de dizer que não conhecia Jesus e jurando que não conhecia aquele homem, o galo cantou. E ele lembrou das palavras de Jesus quando ele disse: Pedro, tu vais me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro tinha dito que de forma nenhuma ele ia fazer isso. E os discípulos também disseram o mesmo, porque Pedro estava confiando em si mesmo. Mas ele saiu dali e antes que ele saísse do pátio, Jesus estava sendo trazido pelos soldados e Jesus olhou exatamente para Pedro. E aquele olhar penetrante de Jesus, todo machucado, que tinham batido nele, aquele olhar terno de Jesus olhando para Pedro, ele saiu e chorou amargamente. Jesus foi levado perante o governador Pilatos, porque o sumo sacerdote não sabia o que fazer com Jesus, porque o grande desejo deles mesmo era condenarem Jesus à morte. Mas os judeus não tinham esse poder de condenar qualquer pessoa à morte. E a condenação que eles conseguiram com as testemunhas falsas, com depoimentos falsos, foi que Jesus tinha se declarado Filho de Deus. E segundo a lei romana, isso era uma questão religiosa, então não teria como condenar um homem à morte por causa de uma afirmação dessa. E eles levaram para Pilatos e começaram a pressionar Pilatos. E Pilatos começou a ouvir Jesus e disse: olha, estão te acusando de coisas pertencente à tua religião, dizendo que você é o Filho de Deus. Para mim isso não é crime algum. E Jesus continuava em silêncio. E Pilatos começou a dizer: você não sabe que eu tenho poder para te soltar, para mandar você ir para a morte? E Pilatos ouviu de Jesus o seguinte: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Pilatos ficou atemorizado com aquelas palavras, com a forma como Jesus silenciava, como um cordeiro mudo sendo levado ao matadouro. E Jesus continuava em silêncio e Pilatos falou para ele que ele sabia que por inveja tinham levado ele, querendo condená-lo à morte. E aí ele lembrou que durante a Páscoa eles poderiam soltar um prisioneiro. Então ele teve uma ideia. E naquele momento, Pilatos disse para a multidão: quem vocês querem que eu solte? A esse Barrabás, que tem um monte de acusação contra ele, ou esse Jesus aqui, que tem uma acusação dizendo que ele é o Filho de Deus? E os sacerdotes incitaram o povo a dizer: queremos Barrabás, e esse aí, Jesus, crucificam. E aquelas pessoas, há poucos dias, há 5 dias atrás, tinham dito: Hosana que vem em nome do rei. Hosana, cantaram para Jesus, estenderam vestes, chamaram ele de rei e agora disseram: crucificam para ele. E Pilatos, porque não queria contrariar as autoridades judaicas, ele resolveu sentenciar Jesus à morte. Depois de açoitarem Jesus, de colocarem uma coroa de espinho que o machucou muito, derramou muito sangue dele, ele sofreu muito, bateram muito e Jesus, cuspiram nele, levaram ele, colocaram uma cruz de madeira para ele carregar
até o lugar chamado Calvário. E Jesus foi levado para aquele lugar junto com 2 outros prisioneiros que eram pessoas que tinham matado, que tinham uma sentença mesmo de serem malfeitores. Esses 2 foram levados junto com Jesus para serem crucificados. E na cruz que Jesus estava levando tinha uma inscrição: "Este é o Rei dos Judeus". E Jesus foi levado para esse lugar e foi colocado, cravos foram colocados nas suas mãos e nos seus pés, e ele foi crucificado entre 2 malfeitores. Mas naquele momento que Jesus foi crucificado, aqueles homens estavam blasfemando, todos os 2 blasfemavam, diziam: "Se tu és o Cristo, desce da cruz e também nos tira daqui, salva-nos". E as pessoas embaixo começaram a zombar de Jesus também, dizer: "É verdade, já que ele diz que ele é tão filho de Deus, ele tem poder, sai daí, desce dessa cruz que nós vamos crer em ti". E Jesus continuava em silêncio. E no momento em que um dos malfeitores olhou para Jesus, a forma como ele reagia a todas aquelas acusações, ele disse: "Nós não deveríamos estar falando essas coisas para ele, porque nós fizemos coisas que nós merecemos ser crucificados. Nós causamos males de fato. Nós somos malfeitores, mas esse homem não fez mal nenhum". E o outro dizia que nada, se ele é o Filho de Deus, que ele desce e tire a gente também. E aí um dos malfeitores disse assim: "Nem ao menos temes a Deus, estando nós sob igual sentença?". E ele olha para Jesus. Ele vê Jesus muito mais do que um homem pobre morrendo naquela cruz, um homem sofrendo naquela cruz. Ele disse: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino". E Jesus respondeu para aquele homem: "Ainda hoje estarás comigo no paraíso". Jesus, morrendo na cruz, concedeu salvação para aquele homem, porque Deus nos dá o maior presente, que é a salvação. Ele concedeu o maior presente para aquele homem. Aquele homem estava morrendo, ia para o inferno, mas aquele homem se arrependeu profundamente dos seus pecados e disse que ele merecia morrer porque ele tinha feito mal, mas ele viu Jesus como Salvador, e no final da sua vida ele conseguiu o maior presente, a salvação. E Jesus então clamou e disse: "Está consumado, está concluído toda a obra que eu vim para esse mundo". E ele entregou e rendeu seu espírito. Ele se entregou por nós naquela cruz. E Jesus morreu. E os guardas, quando viram aquele brado, houve negridão. O horário era de meio-dia, entre meio-dia e 3 da tarde, o sol muito quente. E de repente ficou tudo escuro. E o terremoto começou a sacudir. E as pessoas ficaram atemorizadas, porque o verdadeiro rei, o Senhor da glória, estava morto. Jesus, o nosso Salvador, ele morreu naquele momento. Ele se entregou. Ele rendeu o seu espírito. Ele disse: "Está consumado, está concluído a obra que eu vim realizar aqui neste mundo". Ao Pai Celestial, o Filho se deu por nós. O Pai entregou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Os discípulos, alguns observavam de longe, as mulheres que estavam acompanhando o Senhor saíram tristes, chorando. E os discípulos saíram dali como que decepcionados. E agora, o que será de cada um de nós? O nosso mestre morreu. E um dos discípulos, chamado José de Arimateia, foi até Pilatos e disse que queria levar o corpo de Jesus para sepultar, porque ele tinha um sepulcro novo, um lugar que eles abriam, uma caverna, e era um lugar onde eles sepultavam os mortos, não como a gente faz, que abre uma cova no chão, não. Era um lugar, uma espécie de caverna, em que eles abriam aquela caverna e colocavam, depositavam a pessoa que morreu. E José de Arimateia era um homem rico, então ele procurou embalsamar Jesus com aromas e com linho fino, comprou coisas de coisas muito especiais para Jesus, como um verdadeiro rei.
e levou o corpo de Jesus. Pilatos permitiu que ele levasse para sepultar Jesus. No primeiro dia da semana, logo cedo, de madrugada, as mulheres Maria Madalena, Maria e Salomé foram em direção ao lugar onde Jesus tinha sido colocado, o seu corpo tinha sido colocado. Era o primeiro dia da semana. E elas iam se aproximando e houve um grande terremoto. Balançou toda a estrutura, houve um barulho terrível e a grande pedra foi removida. Quando elas chegaram perto, elas viram que a pedra tinha sido removida com o terremoto. E o anjo que tinha descido do céu, removendo a pedra, estava sobre a pedra. E ele perguntou: quem vocês buscam? Quem vocês estão procurando? Esse Jesus que vocês vieram aqui ver? Podem olhar, só estão aí os lençóis. Ele ressuscitou, como ele tinha dito. Ele ressuscitou e está agora vivo. No momento em que elas saíram, cheias de temor, de medo, pelo que elas viram o anjo, as roupas, segundo o Evangelho de João, diz que era reluzente. E quando elas iam saindo cheias de temor, de alegria, por aquela notícia maravilhosa, enfim, Jesus estava vivo, ele não estava mais morto. Maria Madalena, que veio depois, que estava chorando ainda, e vinha chorando muito. Aí ela encontra alguém no caminho, e ele diz: por que você está chorando? Quem você está buscando? Ela pensou que era o jardineiro que cuidava daquela área ali. Ela disse: Senhor, se tu és o jardineiro, se tu pegaste o corpo do meu Senhor, por favor, dize onde colocaste. E ele diz para ela: Maria. E ela reconhece pela voz que era Jesus. E ela responde: Rabone, mestre. E ele diz: vai aos meus irmãos e diz que eu estou vivo e que eles vão me encontrar na Galileia e eu vou encontrar com eles, e que essa é a grande notícia, como eu tinha dito para eles, que eu ressuscitaria no terceiro dia. E Maria saiu correndo, feliz, e chega até os discípulos e diz: olha, eu falei com Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou como ele tinha dito. Mas eles não acreditaram em Maria. E Pedro sai correndo e vai até o lugar e vê que as roupas que estavam ali eram só os lençóis e que o túmulo tinha sido retirado a pedra. E ele volta e fala com os outros discípulos, mas eles também não acreditaram. Horas depois, eles estavam reunidos, escondidos até, porque com medo de serem presos, e eis que alguém se coloca diante deles. Passa as portas e ele se coloca entre eles e diz: paz seja convosco. E eles ficam cheios de alegria, mas ao mesmo tempo cheios de temor, o que é isso? Essa ressurreição, alguém que estava morto e agora vive. E eles começam a lembrar das palavras que Jesus disse para eles. E Jesus, para mostrar que era ele mesmo, eles dizem: vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles trazem um pedaço de pão e ele come na presença deles. Mas tinha um discípulo que não estava lá. Sabe quem era, Shalom? Tomé. E quando Tomé volta, que os discípulos contam que Jesus esteve lá com eles, ele diz: se eu não colocar o dedo no lugar dos furos na sua mão, se eu não ver onde a lança que o soldado abriu o lado de Jesus para ver se ele já estava morto, se eu não colocar o dedo também do lado dele, eu não consigo acreditar que ele ressuscitou. Dias depois, Jesus se colocou diante dele de novo e disse: paz seja convosco. E aí Tomé, cheio de medo, de pavor e meio surpreso, ele diz: Tomé, vem aqui, coloque o dedo nas minhas mãos e põe aqui no meu lado para ver que sou eu mesmo. Aí ele diz: Senhor. E ele diz assim: tu viste, por isso creste? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos essas coisas, mas nós cremos que é verdade. Se nós não cremos que Jesus está vivo e há de nos levar para estarmos para sempre com Ele, morando nos céus, onde Ele está à direita do Pai, onde Ele nos preparou um lugar para estarmos para sempre com Ele, onde haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não será como este mundo, mas confiemos que o Senhor Jesus veio e
por isso nós nos alegramos, porque Ele está vivo e reina para todo sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, muito obrigado porque nós temos um Salvador, nós temos a fé em Cristo Jesus, aquele que morreu no nosso lugar, aquele que está à direita do Pai, que reina para todo sempre e que um dia voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, a noiva que Ele está preparando para reunir todo o seu povo, para habitarmos para sempre nos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Muito obrigada, Senhor, por cada criança, por cada família. E, Senhor, consola aqueles que estão sofrendo nestes dias, aqueles que estão aflitos, Pai amado. Tu esteja visitando cada família, cada lar, e sendo, Senhor, com os nossos corações, para que confiemos para sempre que Tu reinas, Senhor, que Tu és o nosso Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Jesus foi humilhado, foi maltratado, como uma flor, como uma rosa, machucada no jardim. Ele morreu por mim, morreu por ti, morreu por cada criança que se arrepende, pelos pais, pelos avós, por cada família. E Ele sofreu muito, mas sabe, Jesus, o mais importante é que Ele não está morto. Como um grande presente que a gente recebe, a gente não tem que se importar só com o que as pessoas sofrem para nos dar um presente, mas a gente tem que agradecer muito porque a gente recebeu o presente. Claro que a gente tem que ficar pensando o quanto Jesus sofreu, mas para a gente pensar o quanto nós temos que agradecer pelo sofrimento que Ele nos passou, pelo sofrimento que Ele passou para nos dar esse presente. Então, nosso agradecimento tem que ser enorme. Nossa, você já imaginou quando você ganhou um grande presente do seu pai e da sua mãe? Quanto eles se esforçaram para dar esse presente? Você tem que agradecer muito, né? Agora imagina o quão grande é o presente que Jesus me deu. O quão grande é o presente que Deus me deu por entregar seu filho, como diz em João 3,16. Nossa, é muito grande. Então nós só podemos o quê? Agradecer porque Jesus ressuscitou. E então, celebrar! Ressuscitou, 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 aleluia. Ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte! Onde está a morte? A tua vitória ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A tua vitória ressuscitou. Então vamos celebrar? Celebrar é Cristo, celebrar. Celebrar é Cristo, celebrar. Porque ressuscitou. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Então Vamos celebrar, hey, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou, meu Senhor. Então Vamos celebrar, hey, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou, meu Senhor. Então, crianças, de atividade, hoje nós temos muita coisa. Perguntem do papai e da mamãe se vocês já receberam as atividades que tem para imprimir. Se não receberam, procurem aqui na descrição do vídeo do YouTube. É só pegar, baixar e imprimir. Tem muita coisa legal para fazer. Podem pegar e fazer de acordo com a idade. Tá certo? Combinado?
ter vocês conosco. E até semana que vem, se Deus quiser. eu espero estar melhor, cantar muito com vocês, viu? Tchau! Um beijo e um abraço da nossa casa Pra sua casa.